Olá, boa noite. A edição especial do Jornal Américas no Ar deste 7 de setembro, Dia da Independência no Brasil, está começando. Olá, muito boa noite. A gente traz para vocês hoje uma série de reportagens aqui no Jornal Américas no Ar. E a gente começa fazendo uma pergunta. Você sabia que um brasileiro pode perder a cidadania? Pouca gente sabe disso, mas é possível e está determinado na Constituição Federal do Brasil. Mas olha, uma nova proposta que vai ser votada na Câmara dos Deputados no Brasil pode mudar essa realidade. A Coni Rocha explica a atual lei e o que pode mudar nela. A notícia da possível mudança na lei animou os brasileiros que conheciam a regra e chocou muitos que não sabiam da existência dessa medida. A emenda da Constituição, que está sendo votada no Congresso, determina que um brasileiro que mora, trabalha ou tenha família fora do país e precise de uma cidadania estrangeira não perca a nacionalidade brasileira assim tão facilmente. A nova proposta determina que essa perda aconteça apenas em duas possibilidades: por sentença judicial por fraude de naturalização ou ataque à ordem constitucional, ou o próprio cidadão renuncie à cidadania. De acordo com a legislação de 1988, em vigor até hoje, o brasileiro pode ter uma segunda nacionalidade se nasceu em território estrangeiro, se tem descendência estrangeira por pais ou avós, se mora e trabalha em outro país na qual a cidadania é uma exigência para a permanência, como os Estados Unidos, por exemplo. Para quem não sabe, a perda da nacionalidade não acontece de forma automática. É preciso a abertura de um processo no Ministério da Justiça. Só aí o caso é julgado para cancelar ou não a cidadania. Isso não é algo comum e rotineiro, muito pelo contrário. Acontece raramente por causa da falta de comunicação entre os órgãos consulares do Brasil e outros países. Essa PEC, proposta de emenda constitucional, já foi aprovada pelo Senado e agora está em discussão na Câmara dos Deputados, que ainda não anunciaram a data de votação. A proposta de emenda constitucional 1621 propõe alterações no texto constitucional a fim de permitir que brasileiros possam possuir múltiplas nacionalidades ao mesmo tempo, sem perder o direito à sua nacionalidade brasileira. Ainda, a PEC 1621 propõe uma restrição da perda de nacionalidade a dois casos, que são o pedido expresso pelo cidadão ou cancelamento judicial por fraude ou por atentado à ordem constitucional e Estado Democrático Brasileiro. A cerimônia de posse da nova diretoria da CDLE nos Estados Unidos foi realizada na State House, em Boston. Alex Colombini é publicitário e assume a direção da entidade pelos próximos 2 anos. Como vice-presidente, o empresário João de Arruda Melo, que fundou o CDLE e também já esteve à frente da entidade. Para Colombini, a gestão irá focar no empreendedorismo brasileiro nos Estados Unidos. O objetivo justamente é juntar, agregar, trazer empresários, pessoas boas junto conosco. A expansão da CDLE para novas localidades e a abertura de escritórios distritais também estão nos planos da nova gestão, além da capacitação dos empresários brasileiros no país, com uma agenda dinâmica de palestras e workshops. A deputada Priscila Souza falou a respeito. É um grande passo para nós deputados saber que tem organização brasileira aqui tomando espaço aqui. Quer dizer, isso representa uma evolução maior da nossa comunidade, isso representa o resultado dos nossos esforços, não só nós três aqui, mas de todo mundo que tem trabalhado na política, no engajamento cívico aqui em Massachusetts. No início de agosto, eram 7.800 crianças desacompanhadas sob custódia das autoridades americanas de imigração. No final do mês de agosto, esse número saltou para mais de 10.300 menores, um aumento de 30%. A maioria das crianças foi encontrada abandonada na fronteira sul do México com os Estados Unidos e levada para abrigos especializados. Essas crianças deveriam ficar cerca de um mês sob cuidados do Departamento de Serviços Humanos e Saúde e depois serem transferidas. Mas o alto número de menores chegando está atrasando o processo, acumulando crianças e excedendo a capacidade dos abrigos. Autoridades de imigração alertaram para uma nova possível crise de imigração, desta vez infantil. Muito preocupante, muito triste essa constatação desse número cada vez maior de crianças abandonadas na fronteira que então são recolhidas,
e são então transferidas para o HHS, os Serviços Humanos do Governo Federal, que agora se encontram com esse problema de não ter recursos, de não ter alojamentos suficientes para então abrigar tantas crianças, tantos menores de idade. Existe também o problema depois disso, que essas crianças, obviamente, elas não têm condições e nem sabem como se defender numa corte de imigração, num processo de deportação. Então fica um futuro muito incerto, muito triste para essas crianças abandonadas. Américas no Ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Fotos, likes e comentários. O Departamento de Homeland Security está lendo até as entrelinhas das redes sociais para tomar certas decisões referentes a questões migratórias. Quem faz essa alegação é a organização Brennan Center, que protocolou um processo contra o governo com base em um documento de 3.000 páginas que comprovam a espionagem estatal. De acordo com os autos, o Departamento de Homeland Security, através de perfis falsos, tem coletado dados para fins que vão desde a triagem de pedidos de visto até programas automatizados que pretendem prever se os viajantes representam um risco de envolvimento em atividades criminosas ou terroristas. Os documentos obtidos pela organização mostram que os agentes escondem suas identidades enquanto usam plataformas como Facebook, Instagram, TikTok e X, antigo Twitter. Vale lembrar que essa prática viola, por exemplo, a política de usuários do Facebook, que exige que as pessoas usem seus nomes verdadeiros, como a plataforma informou às agências policiais em diversas ocasiões. E quando o Estado geral ele age de forma não ética, independentemente do motivo ou da justificativa, isso acaba conflitando até com a finalidade da existência do Estado. Portanto, sob justificativa do cometimento da proteção dos interesses do Estado, não justifica o Estado cometer qualquer tipo de ilegalidade. Então, nesse caso, ainda mais relacionado a uma questão ética e de postura nas redes sociais ou nesse mundo online, guarda relação com uma postura ética no próprio mundo offline, que no final das contas é um mundo real da mesma forma. Então, a criação de perfis falsos para monitoramento, acompanhamento de atividades relacionadas à imigração, independentemente da finalidade, elas têm um desvio de finalidade. E qual o desvio de finalidade? Sob prerrogativa de proteção de um interesse de Estado, que seria a questão de cidadania e de pessoas ilegalmente ingressando ou vivendo nos Estados Unidos, justifica o cometimento de abuso. Da mesma forma, o Estado poderia justificar, por exemplo, o uso de tortura, o uso do cometimento de alguma ilegalidade, sob a suposta proteção de defesa dos interesses nacionais, o que não se justifica no mundo atual e sob alguns compromissos importantes que as nações têm no mundo atual, quando se relacionam a um Estado democrático de direito, a garantia de direitos fundamentais individuais, como, por exemplo, privacidade, a intimidade e, efetivamente, um ambiente regulatório relacionado até mesmo em um âmbito maior à questão da proteção da dignidade da pessoa humana. A população da área de Houston já recebeu o terceiro alerta de conservação voluntária de energia em menos de 2 semanas. Operations beginning at noon today, from noon to 10 p.m. at emergency level 2. Diariamente, a Comissão de Serviços Públicos tem se reunido para discutir a situação e evitar uma emergência por apagões. Mas essa possibilidade está a um fio de acontecer, de acordo com especialistas. O calor recorde deste ano no Texas, com consecutivas ondas de calor, fez a demanda por energia atingir um pico acima do esperado. These are really high levels of demand. Doug, especialista em energia, diz que a situação é preocupante e que o Texas não tem um bom programa de eficiência energética, por isso estaria transferindo a responsabilidade aos consumidores. Na última semana, por exemplo, as redes de energia da região começaram a enviar alertas de texto aos clientes, pedindo por uma colaboração voluntária para economizar. Autoridades estaduais dizem que estão pressionando as operadoras para aumentar suas capacidades diante da nova realidade de calor cada vez mais forte.
Pessoas dormindo nas ruas, ônibus com imigrantes chegando todos os dias e abrigos da cidade lotados. New York enfrenta a pior crise de habitação da história. Já criou mais de 200 moradias emergenciais, transformando hotéis e até prisões vazias em abrigos. Mesmo assim, ainda falta espaço. A notícia de apartamentos vazios com aluguel controlado pelo governo e abaixo do mercado surpreendeu a prefeitura. Segundo o escritório independente de orçamento da cidade de New York, só no ano passado haviam 40 mil apartamentos desse tipo subutilizados, a maioria em Manhattan e no Brooklyn. Ainda hoje, muitas habitações estão vazias. As autoridades acreditam que essa situação é resultado de uma mudança na lei que aconteceu em 2019 e limitou ainda mais os aumentos dos aluguéis em áreas determinadas. Uma das hipóteses é a de que os proprietários podem estar segurando os imóveis à espera de novas mudanças nas leis. Os donos dos apartamentos vagos não são obrigados a dizer por que eles estão vazios, mas agora um vereador de New York apresentou um projeto de lei que vai exigir explicações sobre essa vacância. Se o espaço for habitável e estiver disponível, ele deverá ser colocado no mercado para aluguel para suprir essa falta de moradia. O que acontece, na verdade, é que muitas pessoas saíram de Nova York sem pensar muito. Então, pessoas que tinham rent stabilized, que nós chamamos, que é um aluguel que é controlado pela cidade, por uma comissão organizada pela cidade, desistiram desse negócio, né? E é, na verdade, um negócio muito interessante para as pessoas que querem morar aqui por muito tempo. Então, o que acontece? Esses apartamentos ainda estão por aí. Na lousa, o anúncio do dia. E nos corredores da universidade, nada de caos. Eles estavam preenchidos de gente bem vestida. Afinal, dentro de uma das salas tinha noiva com véu e noivo de terno, elegantíssimos. Tudo para celebrar o amor. O casamento inusitado aconteceu no campus do Daniels College of Business, em Denver, no Colorado, porque foi exatamente aqui, nessa sala, que o casal se conheceu. E quem oficializou o casamento foram os amigos dos dois, que também eram da mesma turma anos atrás. E o local também tem mais um significado especial. O pai do noivo foi professor aqui por mais de 30 anos. The fact that we met in accounting class, and actually Trevor's parents met in accounting class as well, just kind of coincidentally. It's the most beautiful coincidence I think I've ever experienced. Para o casal, essa sala marcou o começo de uma linda história de amor. E ter mais essa lembrança de um lugar tão importante vai ser incrível para a vida deles. This was the beginning of our story. I mean, this is where we met. We were strangers before stepping foot in this classroom on the first day, and now we're leaving that same classroom as a married couple. Os pilotos sob investigação são todos veteranos militares. Eles disseram à Administração Federal de Aviação que eram saudáveis o suficiente para voar, mas seus registros não dizem isso. O grupo de quase 5.000 pilotos teria mentido sobre informações essenciais que são exigidas por lei, tudo para supostamente receber benefícios do governo para veteranos, como compensações por deficiências. De acordo com as investigações, as inconsistências nos registros já ocorrem há mais de 2 anos. E se as alegações dos prontuários fossem verdade, nenhum dos pilotos poderia operar uma aeronave. Até agora, ao menos 60 deles foram removidos das suas funções enquanto os registros são revisados. As autoridades não descartam encaminhar os casos para o Departamento de Justiça, que poderia abrir processos de fraude contra os pilotos. O feixe de luz verde foi disparado de uma escola de Long Island, em New York. A polícia e o FBI iniciaram uma investigação para descobrir e prender quem foi o responsável por apontar esse laser contra as aeronaves. Até agora, pilotos de 3 aviões e de 1 helicóptero fizeram a denúncia, mas os agentes acreditam que existam mais casos ainda não notificados. Eles alertaram que esse material é extremamente perigoso e pode provocar cegueira temporária nos pilotos. Em caso
casos mais graves, pode até provocar uma tragédia aérea. A Administração Federal de Aviação Americana disse que só neste ano foram registrados 9.400 casos de ataques a laser. O departamento emitiu um alerta, lembrando as pessoas que esses feixes de luz não são brinquedos e que não podem ser apontados para o céu. Esse tipo de ação é considerada uma ofensa nacional, sujeita a prisão e multa. As penalidades variam entre $11 mil e $30 mil. Furacões, enchentes, incêndios, destruição. Quase todos os dias nos deparamos com notícias de tragédias naturais que os cientistas dizem estar diretamente relacionadas às mudanças climáticas no planeta. Uma pesquisa recente da Ipsos, nos Estados Unidos, revelou que 1/5 da população reclama que a vida ficou mais difícil de alguns anos para cá, justamente por causa do clima extremo. Essa realidade é pior para quem mora na parte oeste do país, como a Califórnia, por exemplo, onde os incêndios, secas e tempestades estão cada vez mais intensos. 30% dos moradores temem, por exemplo, perder suas casas no futuro próximo. Só neste ano foram pelo menos 15 grandes desastres naturais nos Estados Unidos, com prejuízos que ultrapassaram $1 bilhão cada um. A estimativa dos estudiosos não é nada animadora. Se o aquecimento global não for controlado, os cientistas dizem que eventos extremos no mundo tendem a piorar, afetando a vida de milhões de pessoas e podendo provocar êxodos inesperados. A mudança climática também provoca insegurança alimentar e aumenta o número de doenças no planeta. Cerca de 400 mil pessoas morrem no mundo todo por ano por causa desses fatores. E até 2030, esse número pode chegar a 700 mil. Como isso vai nos afetar e quão real são essas mudanças? Pelo que parece, só o tempo vai nos dizer se é 1/4, 1/7, 1/8, 1/10. Um fato é, estamos na rota das mudanças climáticas em todo o planeta e há ações que podemos fazer para tentar diminuir esse impacto. E essa é a hora, e já passamos da hora de fazer. Vim pra Nova York! Horas antes da premiação especial, Sofia Eldo estava assim, animada, passeando por New York e criando conteúdo para o seu canal com a ajuda da mãe. E a primeira visita dela a Big Apple também foi para celebrar uma data especial. Quando eu pousei, eu fiquei muito emocionada. Porque acho que meu sonho é vir para Nova York. Aí eu pousei em Nova York bem no dia do meu aniversário. A comemoração dos 8 anos da Sofia vai entrar no topo da lista dos mais de 20 títulos que a pequena influencer coleciona. Ela veio receber o prêmio de melhor apresentadora infantil no Portuguese Brazilian Awards. A primeira criança que vai receber esse prêmio vai ser eu, então eu tô muito feliz. É um título muito grande, assim, uma emoção, né? Eu como mãe, né? Assim, eu fiquei muito feliz, emocionada, muito orgulhosa da minha filha. Foi graças ao esforço da mãe e empresária Cidiane Ferreira Eldo que o fenômeno Sofia Eldo surgiu. A menina começou fazendo desfiles no colo dela aos 7 meses. Depois participou de fotos, campanhas, venceu concursos e foi crescendo. Hoje, são mais de 2 milhões de seguidores no Instagram e um canal no YouTube onde ela apresenta um programa educativo. Hoje nós vamos fazer um mendilzinho. Agora eu estou pintando o olho dele. E agora é só botar ele para dançar. Os vídeos chegam a ter mais de 40 mil visualizações na internet. Eu acho que ela ser autêntica, do jeitinho que ela é, que é o que ela encanta todo mundo. Eu acho muito legal. Não sei explicar, é muito legal ser famosa. Alguém duvida que essa brasileirinha gosta do sucesso? À noite, a influencer mirim subiu ao palco com passos firmes e certeiros. Recebeu o cobiçado prêmio e esbanjou simpatia. Estou muito feliz por estar aqui em Nova York e receber esse prêmio tão importante. O Portuguese Brazilian Awards existe há 8 anos e reconhece os profissionais brasileiros e portugueses que se destacam no mundo em diferentes áreas.
Américas no Ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Como se já não bastassem todas as dores de cabeça que a menopausa causa às mulheres, agora tem mais um motivo de alerta para essa fase da vida onde tudo muda. A nova descoberta de que a menopausa pode mudar o ritmo do coração da mulher tem duas causas, segundo a pesquisa: a insônia e o estresse. No estudo publicado no Journal of American Heart Association, os pesquisadores explicaram como chegaram a essa conclusão. Eles analisaram dados de mais de 83 mil mulheres entre 50 e 79 anos e concluíram que 10 anos após entrar na menopausa, 1/4 delas desenvolveu a chamada fibrilação atrial, ou mudança no ritmo cardíaco. Os casos eram mais comuns entre as mulheres que relataram ter estresse ou sofrer de insônia. Segundo os médicos, a fibrilação atrial não é uma condição de ameaça à vida, mas pode aumentar o risco de insuficiência cardíaca e AVC. Sabemos que a menopausa é um momento importante para a saúde do coração da mulher. A perda da proteção do hormônio feminino torna a mulher mais vulnerável a doenças cardíacas, como, por exemplo, a doença coronariana, as obstruções das artérias coronárias. Mais do que isso, a perda do hormônio feminino muda também o humor da mulher, fazendo com que a mulher fique mais ansiosa, mais tensa, com irregularidades do sono. E esses fatores, o estresse e a irregularidade no sono, podem causar arritmias cardíacas. Portanto, por um meio indireto, sim, a menopausa aumenta a incidência de arritmias cardíacas, especialmente da fibrilação atrial na mulher. Pode parecer uma visão incomum, mas esse avião voando baixinho, a cerca de 10 mil pés, tem uma missão: medir e avaliar a poluição do ar. Essa aeronave está equipada com 30 modernos aparelhos da Agência Espacial e do NOAA, Administração Oceânica e Atmosférica, para que os cientistas estudem o problema de perto. We can understand the science behind. Podemos compreender a ciência por trás da qualidade do ar muito melhor do que antes, disse o pesquisador Karsten Werneck. As cidades registradas via satélite com maior índice de poluição do ar são os alvos desse projeto chamado Aroma. São regiões da costa leste a oeste que têm emissões de petróleo e diferentes gases. O pesquisador explica que eles analisam as químicas no ar para saber os impactos que podem causar no solo e na saúde das pessoas. E completa: tudo isso vai servir para compreender e melhorar a qualidade do ar no futuro e ver quais regulamentações realmente fazem sentido no dia a dia, concluiu o pesquisador do NOAA. For future modeling, for future understanding of what regulations actually make sense. Bem-vindo a Hollywood! E aí, qual é o seu sonho? Todo mundo que vem pra Hollywood tem um sonho. Cantar, mas sem necessariamente soltar a voz. Interpretar, mas sem ser ator. Ganhar aplausos, mas sem subir ao palco. O sonho do brasileiro Vitor Miletaler parece impossível, mas ele existe e tem até nome: versionista. E o versionista é quem faz a tradução do roteiro e das letras das músicas de um musical. Então eu trabalho traduzindo musicais da Broadway. Formado em direção teatral, Vitor chegou ao estrelato quase sem querer. Precisava fazer a tradução de um musical que eu queria dirigir. Eu não encontrei ninguém para fazer isso para mim. E aí eu resolvi me arriscar. Eu tinha já uma formação musical, então isso me ajudou bastante. E aí deu muito certo, essa primeira tradução deu muito certo. E aí, essa primeira, que foi uma produção estudantil, abriu as portas para que eu entrasse no mercado e aí não parei mais. Ninguém vai mais parar. Vitor é o grande responsável por traduzir para o português alguns dos maiores clássicos, entre eles Escola do Rock, Cantando na Chuva. Eu canto por aí, eu danço por aí. A Pequena Sereia. Preguiça, meus escravos da dor, pra que sofrer? O sucesso absoluto Wicked. Tudo que passa pela minha mão virá.
recentemente Uma Linda Mulher, musical cuja estreia no Brasil está prevista para 1º de setembro. Todos vêm pra cá atrás do sonho. Embora tenham histórias bastante distintas, essas montagens trazem todas o mesmo desafio. Olha, o maior desafio do versionista é você conseguir contar a história usando um determinado número de notas que, na verdade, foi feito por uma outra língua. Então, você ter que repensar aquela letra que não pode ser traduzida literalmente, mas que você tem que contar a mesma história e tem que trazer emoção, comédia, e tem que encaixar na letra, tem que rimar, não pode só estranho. E, geralmente, assim, o maior elogio, né, para um versionista é quando alguém diz, parece que foi escrito em português. Então, para chegar nesse lugar de uma música soar como se ela tivesse sido escrita em português, exige muita técnica, muitos anos de experiência e muito suor. Morando aqui em Los Angeles há alguns meses, Vitor quer também se dedicar a projetos audiovisuais, explorando sua veia roteirista, por exemplo. Mas apesar das novas ambições, ele promete não deixar de lado seu talento musical, que embala milhares de brasileiros aos principais teatros do país. Eu acho que além do Brasil ser muito musical, eu acho que nós somos muito levados pela emoção. E o que é a música no musical, né? A grande máxima é que quando você já não tem mais um jeito de expressar pela fala, você começa a cantar. É por isso que o musical, ele tem um melodrama no musical, porque ele é quando você exacerba os sentimentos e você começa a cantar. Todo mundo que vem pra Hollywood tem um sonho. E essa edição especial do Américas no Ar, nesse dia 7 de setembro, Dia da Independência, termina agora. A gente espera vocês novamente amanhã, 7h30 da noite. Você fica agora com mais um capítulo da 8ª temporada da série Reis. Boa noite. Uma boa noite para vocês.